Olá pessoal, hoje vamos mergulhar no mundo da dengue, uma doença que apesar de antiga continua a se espalhar e evoluir, afetando milhões de pessoas em todo o globo. E mais especificamente, vamos focar em uma luz no fim do túnel, a vacina Qdenga. Nos últimos anos, vimos a dengue avançar ultrapassando fronteiras tradicionais, impulsionada pelas mudanças climáticas e pela urbanização acelerada. Hoje, metade da população mundial vive sob risco de contrair a dengue, como na América Latina e especialmente o Brasil, no epicentro dessa crise de saúde pública. Mas diante desse cenário preocupante surge uma nova esperança, a vacina. Aprovada pela Anvisa e recentemente incorporada ao SUS, esta representa um avanço promissor na luta contra a dengue, trazendo novas estratégias para complementar as ações de prevenção já existentes. Neste vídeo vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre a Qdenga, como ela funciona, sua eficácia, quem deve receber a vacina e muito mais. Nosso objetivo é esclarecer suas dúvidas e fornecer informações valiosas para que você entenda melhor como podemos nos proteger contra esta doença que tem assolado tantas comunidades. Então, se você está em busca de informações confiáveis e quer contribuir para um futuro melhor e livre da dengue, fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá? Depois da vinheta. Fala pessoal! Bom, a dengue, uma velha conhecida nossa que continua escrevendo novos capítulos em sua história, impulsionada pelas mudanças significativas no ambiente e no clima, essa doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti não só persiste como um desafio de saúde pública, mas também tem ampliado seu território ameaçando novas comunidades ao redor do mundo. Áreas que antes eram pouco propensas a essa ameaça agora veem o mosquito prosperar, graças ao aumento das temperaturas globais e aos ambientes urbanos cada vez mais densos e favoráveis à sua reprodução. A América Latina, com um foco preocupante no Brasil, continua a ser uma das regiões mais afetadas, evidenciando a necessidade urgente de uma ação e inovação na prevenção. O cenário é ainda mais complicado pelas peculiaridades do vírus da dengue, capaz de se manifestar-se em 4 sorotipos distintos. Isso significa que a imunidade a um não garante proteção contra os outros, permitindo que a dengue atinja uma pessoa até 4 vezes, com riscos crescentes a cada nova infecção. Mas o desafio não é apenas médico, a luta contra a dengue é também uma questão de infraestrutura, educação e engajamento comunitário. Em muitas áreas, a falta de acesso à água potável e o acúmulo de lixo criam ambientes ideais para a proliferação do mosquito, enquanto as campanhas de conscientização e prevenção lutam para alcançar e motivar a população. Apesar disso, sabemos que estamos sempre correndo atrás do vírus. Todos sabemos dos cuidados ambientais com água parada, repelentes e afins, mas mesmo assim entra e sai ano e cada vez está pior. Já parou para pensar se essa é realmente a melhor estratégia de controle? À luz desse raciocínio, surge uma solução que parece ser de fato eficaz: a vacina. Apesar de lógico, não disse que seria fácil. Confrontados com um inimigo astuto, o vírus da dengue, em suas 4 formas distintas, os pesquisadores enfrentam um desafio único: como criar uma vacina capaz de oferecer proteção abrangente contra todos os sorotipos simultaneamente. O desafio começa com a natureza complexa dos vírus da dengue. Cada um dos 4 sorotipos, conhecidos como DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4, possui características distintas. E como já dito, a imunidade adquirida contra um sorotipo não oferece proteção contra os outros, o que complica enormemente a tarefa de desenvolver uma vacina. Isso porque quando seu corpo entra em contato com o vírus, ele reconhece seus receptores e já os envia diretamente para o setor do corpo responsável por aprender como neutralizar aquele organismo. Isso demora um tempinho, cerca de 6, 7 dias, para que então se inicie a produção de anticorpos, que são as proteínas responsáveis por neutralizar e sinalizar para as outras células de defesa aonde elas estão escondidas. O risco ocorre quando o paciente já é exposto a um tipo e na próxima infecção contrai o outro subtipo. Por exemplo,
Na primeira vez você teve dengue e pegou a DENV2. Seu corpo então criou anticorpos neutralizantes para aquele subtipo. Entretanto, dessa vez você pegou o subtipo DENV3. Seu corpo acha que conhece a doença e começa a produzir anticorpos para o DENV2. Mas claro, não funciona. E o vírus fica livre, se proliferando incansavelmente até que o seu corpo perceba o descuido cometido e comece a produzir anticorpos específicos. Nesse momento, a carga viral pode ser muito alta, levando a um quadro mais grave, podendo até culminar com quadros hemorrágicos. Nesse sentido, o desenvolvimento da vacina Qdenga pela empresa japonesa Takeda é um marco nessa busca. A vacina utiliza uma abordagem inovadora, combinando tecnologias de vírus atenuado com um DNA recombinante. O processo inicia com a seleção do sorotipo DENV2, que é cuidadosamente enfraquecido no laboratório. Esse passo assegura que, embora o vírus modificado seja incapaz de causar a doença, ele ainda é forte o suficiente para estimular o sistema imunológico a responder. A partir daí, os cientistas empregam técnicas de DNA recombinante para incorporar características genéticas dos outros 3 sorotipos do vírus da dengue. O resultado é uma vacina que carrega a assinatura dos 4 sorotipos. Essa estratégia não foi apenas uma conquista técnica, foi uma resposta direta aos complexos desafios apresentados pelo vírus da dengue. Através de um árduo processo de pesquisa e desenvolvimento, que incluiu extensivos ensaios clínicos em diversas regiões do mundo, a eficácia e a segurança da vacina foram rigorosamente testados. A aprovação da Qdenga pela Anvisa e sua incorporação ao SUS representam não apenas uma promessa de uma proteção mais eficaz contra a dengue, mas também um testemunho do potencial da ciência quando voltada para o bem-estar da humanidade. Agora, uma das questões mais cruciais quando se trata de qualquer vacina: a sua eficácia. Até que ponto ela pode proteger contra a doença? Bom, a vacina Qdenga se destaca nesse aspecto, trazendo resultados promissores. Com um regime de 2 doses, administradas com intervalo de 3 meses, os estudos clínicos da vacina revelaram uma eficácia impressionante. Após a administração da segunda dose, a Qdenga mostrou uma capacidade robusta de reduzir o risco de dengue em 80% e, mais notavelmente, diminuir as hospitalizações decorrentes da doença em 90%. Esses números não só refletem a potência da vacina em prevenir os casos graves, mas também uma contribuição significativa para aliviar o fardo do sistema de saúde. Analisando mais de perto a eficácia da Qdenga contra os distintos sorotipos do vírus da dengue, os dados dos estudos clínicos fornecem um panorama detalhado. Para o sorotipo DENV1, a vacina demonstrou uma eficácia de 69,8%. Ainda mais impressionante é a eficácia de 95% contra a DENV2, sublinhando a forte resposta imune induzida pela vacina para esse sorotipo. Entretanto, para a DENV3, a eficácia observada foi de 48,9%, uma taxa mais baixa, que, apesar de ser menor, ainda representa uma contribuição significativa para a redução do risco da infecção. Quanto ao DENV4, não houve casos suficientes nos estudos para estabelecer uma eficácia conclusiva, embora a geração de anticorpos neutralizantes sugira uma potencial proteção. Doutor, já entendi que a vacina é eficaz, mas e os efeitos colaterais? Olha, Dona Maria, os efeitos colaterais mais comuns observados nos estudos clínicos com a Qdenga incluem dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça, mal-estar geral, fraqueza, em casos mais raros, febre. Esses sintomas geralmente são leves a moderados e tendem a desaparecer por conta própria em poucos dias. Um perfil semelhante observado em muitas outras vacinas. Bom, pessoal, já que vocês entenderam bem os mecanismos, outra preocupação específica surgiu com a criação da vacina: a possibilidade de que a vacinação pudesse, em casos raros, aumentar o risco de dengue hemorrágica, especialmente em indivíduos que nunca foram infectados pelo vírus, já que ela predispõe maiores formações de um anticorpo em detrimento do outro, terminando em um quadro mais grave. Bom, esse fenômeno é conhecido como exacerbação dependente de anticorpo, ou ADE. Foi observado anteriormente em uma outra vacina contra a dengue, levantando questões importantes sobre a segurança. Felizmente, a extensa pesquisa e os dados dos ensaios clínicos para Qdenga ofereceram boas notícias.
Ao longo dos 4 anos e meio de acompanhamento, nenhum evento adverso grave relacionado à exacerbação da doença foi relatado entre os vacinados. Isso indica que, além de eficaz, a vacina é segura para o público-alvo, inclusive para aqueles que nunca tiveram a doença anteriormente. Essa confirmação de segurança é um testemunho do rigoroso processo de desenvolvimento e teste que a vacina passou, cumprindo diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. A contínua monitorização dos vacinados, mesmo após a aprovação da vacina, garante que qualquer possível evento adverso seja rapidamente identificado e avaliado, mantendo a segurança do público como prioridade máxima. A vacina Qdenga foi aprovada para o uso em indivíduos de 4 a 60 anos, cobrindo uma ampla faixa etária que inclui a maioria das pessoas de risco de dengue. Esse amplo espectro de elegibilidade permite uma abordagem abrangente de imunização da população, oferecendo proteção essencial contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. E pessoal, a recomendação da Takeda é que, caso a pessoa tenha sido diagnosticada com dengue, é necessário aguardar 6 meses para iniciar o esquema vacinal. Se houver contaminação por dengue após a primeira dose, deve-se manter a data prevista para a segunda dose, desde que haja um intervalo de 30 dias entre a infecção e a segunda dose. É importante também ressaltar que existem algumas restrições importantes que devem ser observadas. A vacina é contraindicada para pessoas com imunodeficiência grave, seja devido a condições de saúde subjacentes, como HIV, ou devido a tratamentos que comprometem o sistema imunológico, como quimioterapia para câncer. Além disso, a vacina não é recomendada para grávidas e mulheres que estão aumentando devido à falta de dados suficientes sobre a segurança destes grupos específicos. E novamente, a vacina é segura e eficaz tanto para aqueles que já tiveram a dengue quanto para aqueles que nunca foram infectados. Seguinte, infelizmente, ainda não temos vacinas suficientes para toda a população. Para as doses que já foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, foram definidas estratégias de vacinação pelo SUS, contemplando inicialmente crianças de 4 a 14 anos, que são um grupo que tem se mostrado piores desfechos com a dengue. Em seguida, serão disponibilizados para os idosos. Para a seleção dos locais, foram feitos estudos com base na incidência da doença nos últimos 10 anos em regiões com mais de 100 mil habitantes para iniciar a vacinação. Já para as pessoas que desejarem comprar, a vacina está disponível para o grupo de 4 a 60 anos, como já citado, e que não possuam as contraindicações. Paralelamente, está sendo produzido um imunizante criado pelo Butantan, que já está em fase 3 nos estudos e com resultados também animadores. Por último, só esclarecendo que a vacina não previne contra as outras doenças da família da dengue, que são conhecidas como as arboviroses, como a zika e a chikungunya. Bom, fizemos um conteúdo bem aprofundado e espero que tenham gostado. Se sim, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. A dengue é uma doença grave e parece que finalmente encontramos uma medida que pode salvar vidas de forma muito mais eficaz. Portanto, conto com vocês. Não se esqueçam de se inscrever para ficar por dentro dos assuntos da saúde e curtir o vídeo para fortalecer. Até mais!